Como foi o primeiro trimestre da gravidez? Agora eu já tô com 17 semanas e um dia, então eu já passei desse período, eu tô quase no finalzinho do quarto mês e eu quero contar pra vocês como foi. Eu vou deixar alguns tópicos aqui, é, não sei se eu vou lembrar de tudo, porque eu anotei, não anotei tudo, né? Mas eu lembro basicamente como foi mais ou menos, até porque tudo que eu ia sentindo, eu ia conversando com a doula, né? Inclusive, ela é maravilhosa. Ela não tá acompanhando meu parto porque ela é de longe, mas ela tá me dando um suporte, né? De longe, infelizmente, na minha cidade não tem doula. Então, a gente tá fazendo o parto pelo SUS, né? Então, a gente tá passando em todas as consultas e tudo mais, tudo por lá. Então, vamos lá. Sintomas que eu senti na gravidez. No início, que nem eu falei pra vocês, eu tive uma dor no peito e dor pélvica, mas com endometriose, tomando um remédio de indução de ovulação, eu não me liguei. E foi assim que eu descobri que eu tava grávida. Eu senti, eu descobri, eu tava com 6 semanas, 6 para 7 semanas. Então eu achei assim que eu não tinha sentido muita coisa, eu só tava muito cansada. Na realidade, assim, o sintoma que eu tava sentindo era uma introspecção muito grande, né? Não chega a ser um sintoma, até já vou falar um pouco sobre a questão emocional. Eu tava sentindo muita introspecção, muita quero ficar sozinha, não quero trabalhar. Parecia que meu corpo tava, tipo assim, muito cansado. Então eu não queria fazer as coisas, assim, sabe? Tipo assim, eu tava muito é, indisposta pra fazer as coisas, sabe? Então, assim, eu tava vendo que eu tava com muita vontade de chorar, só que eu sempre fui uma pessoa muito forte e que não chora. Então, pra mim, tipo assim, eu ficava o tempo inteiro segurando e todas as coisas que as pessoas falavam pra mim, eu, tipo, meio que me emocionava, queria chorar e eu segurava a ponta e eu tava meio que assim, sabe? Eu tava com esses sintomas, assim. Depois disso, eu tive um pouco de enjoo. Eu comecei a sentir muito enjoo, principalmente depois que eu parei de fumar. Eu ainda tomei uns 2, 3 dias de café, mas depois disso, teve um dia que eu fui fazer café. O cheiro do pó, o cheiro do café fazendo já me embrulha o estômago. Até hoje, tá? Até hoje eu não consigo olhar para café, não consigo sentir o cheiro do café do pó de café. O pó de café já nem me incomoda mais tanto, mas o cheiro do café sendo feito, o cheiro do café no copo é um negócio pra mim exorbitante, um negócio horroroso. Eu comecei a pegar nojo, né? Porque gosto que eu tenho um bicho, né? Então eu tenho os gatinhos aqui e tudo mais, e sou eu que cuido deles, eu que limparei, eu que faço as coisas. Então, né, vira e mexe eu tava mexendo, aí vira e mexe eu tava enjoada, eu tava com ânsia, eu tava tentando vomitar. Quando eu não vomitava, por conta do cheiro, né? Então o cheiro pegou muito forte. Isso foi já nas oitava semana para nona. Nessas primeiras 2 semanas ali, na sexta e da sétima, não foi nada. Com 7 semanas e 5 dias, logo que eu descobri a gravidez, demorou um pouquinho assim para o pessoal do SUS vir aqui e confirmar tudo certinho, né? Quando que eu ia começar. Então eu cheguei lá pela minha DUM, né? Pela última menstruação, eu estaria com 11 semanas, quase 12. Então eles tentaram adiantar o máximo possível, porque eu estaria muito atrasada no pré-natal. Então, elas estavam preocupadas com isso, então me passaram já logo rápido para o pessoal ali já fazer os exames, já ver, até porque eu tava sentindo umas dores na lombar, então elas acharam que podia ser uma infecção de urina, então elas já pediram para eu correr, para eu fazer os exames e enfim, né? E aí ela falou assim, não, a gente vai fazer ali o ultrassom, elas pediram basicamente o ultrassom morfológico já para ver, mas pela Duma, eu estaria com 11 semanas e 5 dias no dia que marcou o ultrassom. Mas eu falei, gente, não é, não é, não é. E ninguém me escutava.
né? Eu falei, gente, eu tenho problema de ovário policístico, eu tenho problema de endometriose. Então, assim, gente, não tô com 11 semanas. Não tô. Não tô mesmo. Aí, tudo bem. Chegou no dia do ultrassom, a gente descobriu que eu estava realmente com a semana que eu falei, 7 semanas e 5 dias. Eu descobri com 6 semanas. Na verdade, eu descobri com 5 semanas e. Não, tava com 6 semanas e 3 dias, 4 dias. Entendeu? Tava, tipo, muito novinha. Aí, tudo bem. Aí foi um mix de emoção dentro daquele ultrassom, porque eu tava morrendo de medo de não ter embrião, morrendo de medo de ser uma loucura. Já tinha saído o meu beta-HCG quantitativo, tava com 6 mil e pouco, então tava um beta já bem bacana, bem legal, tava bem alto. E aí eu tava muito nervosa, muito angustiada, e eu ficava andando pra lá e pra cá, e o tempo inteiro pra lá e pra cá, o tempo inteiro pra lá e pra cá, até que chamou a moça. Ela pegou, colocou, viu, e aí veio o coraçãozinho. Aí eu comecei a querer chorar e o coraçãozinho do bebê até acelerou um pouco assim, eu achei muito bonitinho. O Tom tava maravilhado, infelizmente no SUS a gente não pode gravar, não pode fazer essas coisas, né? Então foi uma coisa assim extraordinária, foi lindo ver um coraçãozinho, tipo, tá, eu tô realmente com um bebê aqui na barriga, existe, tá aqui, tá tudo certo. Ele tá bem implantado, tudo bem. Vamos continuar assim. Aí que começou. Não queria trabalhar, não conseguia trabalhar, não conseguia ficar acordada, muito enjoo, mas teve dias que a avó do Tom veio aqui e aí eu tinha aberto assim a porta e eu tava tipo com lacrimejando, ela acabou de vomitar. Eu vomitei pouquíssimas vezes. Não foi uma coisa que eu vomitei muito, mas eu me sentia com um mal-estar o tempo inteiro, sabe? Parecia que eu tava realmente, tipo, sei lá, com uma virose, com alguma coisa assim. E meu corpo tava muito arrebentado. E depois que passou, assim, das 12, 13 semanas ali, eu já melhorei. Com 14 semanas foi outra coisa. Mas eu vou deixar pro próximo vídeo para vocês saberem do quarto mês. Exames. Eu fiz os exames de toxoplasmose, fiz alguns outros exames que é de citomegalovírus, rubéola, e todos deram normal, tava tudo certo, hemoglobina também tudo certo, leucócitos, enfim, hemograma completo, tudo tranquilo. Então tava tudo bem. A única questão é que eu realmente precisava cuidar mesmo do meu peso, porque eu já engravidei com um peso mais acima, né? Eu tava um pouquinho mais gordinha, então tudo bem, vamos lá. Mas assim, de resto, eu tive sintomas de vontade, desejo. Tive de comer comida, algumas comidas mais específicas. Inclusive, aconteceu uma coisa maravilhosa, porque eu estava viciada, né? A primeira coisa, o primeiro desejo que eu tive foi comer laranja. Eu queria comer laranja de tudo quanto é jeito. Só que eu tenho uma lembrança que a laranja com sal, que meu pai comia muito. Então eu queria comer laranja com sal. E aí, quando eu voltei para doutor, a minha pressão estava alta. Tipo, não chegava a ser 14, 15, nada disso. Mas ela estava começando a ficar 14 para cima. Ela estava 13 por 8, 14 por 10, 14 por 10 não. 14 por alguma coisa, nem lembro mais. E aí ela falou: olha, vou te passar o remédio de pressão, porque você não pode ter pressão alta nessa gestação, pelo amor de Deus. Você não pode. E aí elas me proibiram de fazer qualquer coisa. De andar, de subir escada, de descer escada, de andar de moto, de qualquer coisa. Porque eu já tinha tido perda antes. Então ela pediu pra eu simplesmente parar de fazer qualquer coisa. Então, assim, eu estava com muito medo, muito nervosa. Eu tinha medo de fazer qualquer coisa. Eu tive alguns escapes, né? Os escapes não foi nem sangramentos. Era o resto do corrimento de sangue da implantação. Algumas coisas que saíam muito de vez em quando, assim, e toda vez que saía eu ficava louca, ficava surtada.
E aí eu tive muito, muito medo. Aí foi o primeiro morfológico que a gente foi fazer. Eu tava com 11 semanas e 5 dias. E aí o bebê já tava que nem um doido dentro da barriga. Ele não parava de pular, pulando o tempo inteiro, assim, ó, na barriga. Não deixava a moça fazer o exame de jeito maneira. Tava com um coração a 164 batimentos cardíacos. Estava tudo certo em relação ao meu útero. Eles não, no primeiro ultrassom, eles não mediram a, a espessura do útero, não mediram o colo, mas tudo bem, né? E, e aí foi. Viram que estava tudo certo, que o bebê não tinha problemas, não estava desenvolvendo super bem, mas a gente não tinha como saber o sexo ainda. E aí a gente viu que ele tava pulando que nem pipoca. O nenenzinho tava pulando que nem uma pipoca dentro da barriga. Eu falei, tá explicado porque eu tô tão cansada, né? Que eu não consigo fazer nada. Porque tem uma pipoca aqui dentro da minha barriga fazendo assim o tempo inteiro. Tá doidinho. E aí tudo bem, tava passando e foi passando semanas. Toda semana era um medo diferente, né? Porque a gente não sente muito, é, nesse momento, assim, a gente não sente a gestação específica. Então, tipo assim, você sente só um mal-estar, você sente agonia, você sente nervoso, é, muito chorona. Nossa Senhora, como eu tava chorona. Eu só chorava, só chorava. Tudo que acontecia, eu tava chorando. E comecei a tomar as vacinas, a gente achou que eu tinha ainda minha carteirinha de vacinação, porque eu tomei todas, estava tudo certo. Mas, entretanto, todavia, eu achei a minha carteirinha de quando eu nasci e a minha regulagem de peso, não vacina. Então, eu tive que refazer todas as vacinas. Então, a primeira vez que eu fui lá, eu já tomei tétano, tomei hepatite e tomei a influenza. Então, eu tomei as três vacinas de uma vez, só numa palavra só. Então, assim, eu tive alguns rebotes, assim, que foi tipo, a vacina deu reação. Então, aí, ainda além desse mal-estar que eu tava sentindo da gestação, eu tinha a questão da, da gestação em si, da vacina que me dava uns rebote. Mas estava tudo certo, tá tudo bem, o bebê estava crescendo, estava tudo tranquilo, a gente se sentiu. Eu me senti com muito medo, muita ansiedade, eu ainda sinto, ainda tô meio nervosa com isso, tô meio ansiosa, mas tá tudo indo bem. Eu tento manter na minha cabeça que foi o primeiro vídeo que eu falei pra vocês, que Deus não permitiu que somente uma ou duas pessoas soubessem sobre a gestação, então foi uma coisa que eu tenho tentado colocar na minha cabeça, que deu tudo certo. Passei o primeiro trimestre, já estou no segundo trimestre. Estou no começo do segundo, estou no começo do segundo, mas eu já estou no segundo trimestre. Já reduziu muito o risco, ele está bem, o nenenzinho está desenvolvendo bem, não tem nenhuma normalidade. Eu estou saudável, estou bem, não tive problema nenhum com nada. Inclusive, eu parei de comer a laranja com sal, passou. Minha pressão agora é 10/8, 11/8, no máximo. Então tá tudo certo. E aí a gente voltou lá na doutora. Eu tava, acho que foi a semana seguinte que eu fiz o morfológico. Ela falou, não, tá tudo certo e tal. A única coisa que a gente vai fazer uma renovação do seu exame de ATGP, ATP, TGOP, não lembro, que é de tiroide. Porque ela deu uma alteraçãozinha, é normalidade? É. Mas vamos observar isso daí para ver se não vai ter algum problema mais para frente para você. Então eu refiz esse exame. Eu fiz esse exame com 14 semanas, que foi o tempo que demorou assim para eu conseguir fazer esses exames, né? Eu tô falando do primeiro trimestre, mas já puxei um pouco o trimestre depois, né? Que é muito complicado, porque assim, no primeiro, nos primeiros meses, né, até o terceiro trimestre, você faz uma mensal, né? Eu tive duas porque elas acharam que o meu tempo estava muito curto, né? Eu já estava quase no segundo trimestre pela DUM. Então elas estavam com medo, com receio disso.
Mas enfim, foi isso. Eu consegui deixar tudo em ordem, tudo certinho. O neném tá bem, a gente tá bem. Tá tudo acontecendo da melhor forma possível. Eu tô lendo aquela Gestando em Oração. Eu vou deixar aqui para vocês. Tô lendo Grávida e Feliz. E eu tentei ler o que esperar enquanto você está esperando, mas eu não consegui o, o físico, porque é um livro que é bem caro, então eu não consegui ainda, mas pretendo ver se eu consigo comprar esse livro ainda. E foi isso, assim. A gente até então tinha comprado duas roupinhas, que foi essa roupinha profética, da ação profética que eu contei no vídeo anterior. Se você não viu, eu vou deixar aí no card para você ver, de descobrindo a minha gestação. E a outra roupinha foi um dia antes, que eu comprei no domingo, na segunda-feira eu descobri que eu tava grávida, que é uma de instruções para. Vou deixar aqui para vocês também a fotinho, para vocês verem como é que é. Que eu achei muito bonitinho, mas, tipo assim, pra mim não ia ter nada, né? Eu tava comprando por. Sei lá por que eu tava comprando, gente. Eu achei bonitinho, eu falei assim, eu quero que meu bebê use. Mas eu não sabia que eu tava grávida, então foi as duas comprinhas que a gente teve. E aí a gente contou pro meu pai, contou para alguns amigos mais próximos e contamos para minha sogra e para irmã dele. Então, foi nesse período aí que a gente contou, foi questão de semanas muito curtas, né? Então eu descobri com 6 semanas, 6 para 7. Na oitava, na nona ali, eu já tinha contado para todo mundo que precisava saber, porque ali também, senão ia todo mundo espalhar e, enfim, né? Não ia nem quem precisava saber da nossa boca não teria sabido ainda, né? Não saberia ainda. E aí foi isso. O meu primeiro trimestre ele foi bem tranquilo, né? Em comparado a outras mulheres, outras gestantes que eu vi, eu não tive nada, né? Eu tive mal-estar, tive um pouco de enjoo, ainda enjoo, às vezes alguma coisa, tipo assim, passa um cheiro aleatório, eu pego e saio pra vomitar. Eu ainda estou assim, então, tipo assim, por exemplo, 2 dias atrás eu saí vomitando porque eu senti um cheiro de alguma coisa que azedou dentro da geladeira. Então, assim, ainda sinto, ainda às vezes vomito, e hoje eu também estou super emotiva, então já chorei horrores, e também chorei muito. E foi isso. Mas esse foi o primeiro trimestre da minha gestação, e na próxima semana vai sair o quarto mês da gestação, para vocês ficarem integrados aí no que está acontecendo, e nas comprinhas que a gente fez pro baby, e tudo mais que tá acontecendo por aqui, né, bebê? Ah, eu nem vou mostrar a barriga agora, mas eu vou deixar fotos aqui. Eu acho que eu tenho uma foto só do primeiro trimestre. Eu tirei porque eu não tava com coragem de tirar as fotos. Porque eu tava com muito medo, eu tava com muito receio mesmo. Então, tipo assim, eu tava, sabe? Eu tava evitando tudo. Então, a partir décima quarta, da 14ª semana pra frente que eu comecei a realmente tirar foto, porque eu tava muito ansiosa antes. Então, foi isso. Muito obrigada pra você que assistiu. Se você me conta aqui nos comentários se você acha que é menino, se é menina, é, o seu relato também, se você tem algum relato. E é isso mesmo. Muito obrigada por ter assistido o vídeo. Já deixa seu like, comenta, compartilha, é, se inscreve no canal, tá bom? Um beijo e até a próxima.